Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver no título desse vídeo, eu sempre recebo essa pergunta e a gente vai conversar um pouco sobre qual é a melhor tradução da Bíblia para você, porque não existe uma resposta certa ou errada para essa pergunta. Então, se você chegou até esse vídeo porque você está realmente procurando uma tradução da Bíblia boa para você entender a melhor tradução, a mais fiel de repente, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que não existe uma resposta para essa pergunta, como que a Bíblia é geralmente traduzida e qual pode ser a melhor tradução para a sua vida. Então vamos começar porque esse vídeo vai estar bem bom. Não existe uma resposta certa para essa pergunta porque tudo depende daquilo que você precisa, do quanto você conhece, do quanto você deseja de conhecer, de como você deseja estudar as escrituras. Existem muitos aspectos na tradução de uma Bíblia, desde se o texto é crítico ou majoritário, do idioma em que esse texto é traduzido, e esses são aspectos que envolvem os próprios originais, os manuscritos bíblicos. A gente não vai pensar muito sobre isso nesse vídeo e eu quero te ajudar a escolher um melhor método, o método mais aproximado para você, baseado nos métodos de tradução da Bíblia, que até onde eu sei, até esse momento da gravação desse vídeo, existem dois, que é o método de equivalência formal e o método de equivalência dinâmica. O método formal, como o próprio nome já diz, se preocupa com a forma do texto, ou seja, ele se preocupa com o texto palavra por palavra. Se o método de equivalência formal fosse uma pessoa, ele diria, ok, mas como é que essa palavra tá em hebraico? Como é que essa palavra tá em grego? Entendi. Vamos traduzir exatamente a mesma palavra para o idioma em português, ou inglês, ou whatever. O sentido do texto na tradução, na construção de uma frase, se dá o máximo possível palavra por palavra, o que é maravilhoso, mas também tem pontos negativos e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Filipenses 2, do versículo 1 ao 2, é um texto que pode ilustrar muito bem isso que a gente vai conversar aqui. Na versão ARC, Almeida Revista Corrigida, que é uma das mais formais que a gente tem na língua portuguesa hoje, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido a mesma coisa. E eu gostaria de trazer essa ênfase para si alguns entranháveis afetos e compaixões. Se no texto original ele diz pra gente amar com as nossas entranhas, com as nossas tripas, o método formal vai traduzir com as nossas tripas, com os nossos entranháveis afetos, as nossas entranháveis compaixões, com as nossas tripas. E antigamente muito se acreditava que as emoções vinham, dessa região assim da barriga. Acho que por conta, talvez, sei lá, chutando aqui, do frio da barriga que a gente sente, enfim, que meio que a coisa acontece aqui na nossa barriga. E é por isso que a tradução formal traduz exatamente como diz no original, com as suas entranhas, com suas tripas. Mesmo que o sentido do texto, entre muitas aspas, saia um pouco prejudicado, é assim que a tradução formal vai trazer esse texto para o nosso idioma. A versão ARA, Almeida Revista Atualizada, também é uma versão formal e ela traz esse texto de uma maneira muito parecida com a formal, talvez até um pouco mais compreensível, mas também fala das entranhas, entranhados afetos e misericórdias. Muitas vezes essa linguagem é de difícil compreensão. A minha primeira Bíblia foi uma ARA, uma Almeida Revista e Atualizada, ela tá até aqui, bem gastinha. É uma linguagem muito linda, ela tem, eu não lembro agora o nome daquela forma de escrita, tipo darcevosia, eu acho muito lindo isso. Mas querendo ou não, é de um pouco difícil compreensão, assim, a primeira vez que eu li a Bíblia foi nessa versão e foi difícil. Lá na minha igreja, o pastor usava ela na pregação, então era muito bom que a gente conseguia acompanhar o que ele tava falando. Mas ela era um pouquinho complicada, eu acho linda a linguagem, mas pra mim, que estava começando na fé, foi um pouquinho difícil lidar com a linguagem dessa Bíblia, Então, se uma pessoa hoje em dia, ela me fala que ela tá querendo conhecer Jesus, que ela tá entrando nessas coisas, eu, Roberta, e isso é muito pessoal, já não recomendaria essas traduções mais formais, Depois no final a gente vai falar um pouco sobre quais traduções são formais e dinâmicas e quais estão ali no meio do caminho, mas eu não indicaria já de cara uma tradução da Bíblia assim, eu penderia um pouco pro outro lado. Mas
Mas ainda assim, tem quem prefira traduções desse jeito. São pessoas que querem realmente um texto muito parecido com o original. E aí, você é uma delas? Vai pensando aí. Já o método dinâmico se preocupa um pouquinho mais com o sentido do texto que vai ser lido, sabe? Na tradução, o sentido dele. Se ele fosse uma pessoa, ele diria mais ou menos assim: ok, qual é o sentido do texto? Qual que é o objetivo dele? O que você quer dizer com isso? É assim que a gente vai traduzir. Ao invés da formal, que é palavra por palavra, o método dinâmico se preocupa com a compreensão contextual de um texto. Eu vou ler o mesmo texto na versão NTLH, que é o oposto daquelas traduções que eu falei para vocês no começo, e Filipenses 2, do 1 ao 2, diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor deles anima e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos pela alma e pela mente. Já é muito mais compreensível, né? Muito mais adaptado ao contexto de quem vai ler, porque você não vê ele falar de entranhas, né? Ele fala de você ser bondoso e misericordioso. Então eu espero aí que essa diferença tenha ficado bem clara. Se você busca uma tradução da Bíblia que seja mais compreensível, se você pender para um lado mais dinâmico, talvez isso realmente possa fazer mais sentido. Eu particularmente gosto das traduções que estão um pouco ali no meio do caminho, que são formais e dinâmicas ao mesmo tempo. Tem essa preocupação com os dois, uma coisa mais equilibrada, sabe? Peguei aqui pra ilustrar a minha Bíblia, que eu não sei se ainda tem pra vender essa capa, mas eu acho linda. Que é uma NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela é um método de equivalência formal e dinâmica. E aqui eu não tenho a Bíblia de maneira linear, né? Mas a Bíblia NVT. Essa aqui, a Bíblia 365, ela é dividida de uma maneira diferente pra você que busca um plano anual de leitura, mas ela é a tradução NVT. Eu tenho até uma Bíblia de estudo aqui, NVT mesmo. Ó, linda essa Bíblia, né? A NVT e a NAA são traduções que eu já li várias vezes e eu gosto muito dessas traduções e elas estão aí no meio do caminho. Esse ano, particularmente, 2022, eu escolhi ir por um caminho um pouquinho diferente para conhecer também, explorar mais coisas. Então eu tô lendo a Bíblia na versão NVI. Essa minha aqui é da Thomas Nelson, muito lindinha, tem até um espaço para anotações. Ai, que bonito. Eu vou colocar um link para ela na Amazon aqui embaixo. Essa NVI, ela tá um pouquinho mais aproximada, né, da tradução dinâmica do que essas que eu falei, da NVT e da NAA, mas tenho gostado, mas eu confesso ainda que eu prefiro a NVT e a NAA. Então, para você que busca uma Bíblia de equivalência formal, palavra por palavra, a King James é uma boa tradução da Bíblia, a Almeida Corrigida e Fiel, que foi a que eu citei aqui nesse vídeo, e a Almeida Revista e Atualizada também é uma boa para você que se preocupa mais com isso. Aí a Almeida Atualizada ainda pende um pouquinho mais pro dinâmico que a Almeida Revista e Corrigida, mas ela é uma boa, ela é bastante fiel, assim. Um equilíbrio entre equivalência formal e dinâmica, a gente pode até incluir, porque ela tá bem no meio do caminho, a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, né, a NAA, a Nova Versão Transformadora, a NVT, a Almeida Século XXI, que é uma tradução que tem crescido bastante no Brasil, e a gente pode incluir outras, assim, mas eu vou citar só algumas para trazer alguns exemplos pra gente ter ideia. E a de equivalência dinâmica, bem dinâmica, a gente pode trazer a NTLH, que é uma versão mais informal da Bíblia. Versão não, tradução. Eu tenho que mudar a palavra no meu cérebro. É tradução. E a NVI também é uma tradução mais dinâmica, assim, eu diria. Existem também outras traduções da Bíblia que a gente chama de paráfrase, né? Porque ela não é um método de tradução que foi formal, foi dinâmico. É uma paráfrase mesmo, né? E é muito famosa essa Bíblia, a mensagem, a minha irmã de estudo. Ela é muito linda, essa tradução, mas ela não... Eu não sei se pode ser chamada de tradução. Essa sim, é uma versão da Bíblia, porque o Eugene Peterson, não sei o nome, foi quem escreveu, né? Ele lia o texto bíblico e ele não se preocupou necessariamente com a tradução, mas ele botava um pouco sobre o que ele pensava sobre sobre o texto bíblico quando ele escreveu, né, a Bíblia, a mensagem. É uma versão mais de contemplação. É muito bonita, mas eu não ficaria só com ela, porque você tem bastante, enfim, da opinião e da visão e da versão do Eugene, né, que trouxe essa paráfrase da Bíblia que é lindíssima, mas não dá pra você ficar só com ela. Não sei se deu pra entender.
E outra Bíblia também que pode ser considerada paráfrase é a Bíblia Viva. Então, eu realmente espero ter sanado as dúvidas de alguns de vocês. Se vocês já se pegaram pensando qual que é a melhor tradução, meu Deus, eu não sei por onde começar, eu espero ter dado aí um bom caminho das pedras pra vocês. Há aqueles que vão preferir realmente versões mais formais, palavra por palavra. Existem aqueles que vão querer coisas mais dinâmicas, mais de fácil compreensão. Existem aqueles que vão querer o meio do caminho, como eu. De qualquer forma, leia a Bíblia, leia muito a Bíblia. E me diz aqui nos comentários qual que é a sua tradução favorita. Eu vou amar saber, assim, eu gosto de saber o que as pessoas gostam de ler e como as pessoas gostam de ler. Então conta aqui pra mim nos comentários qual que é a sua tradução favorita. Se ela não tá nesse vídeo, se você quiser incluí-la também, quiser explicar um pouquinho sobre como você se sente, eu vou estar lendo nos comentários. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!